A gente tem um limite claro, né? Quando a gente vê, por exemplo, né, as terras agricultáveis, né, as terras de plantio no Brasil, né, avançando para a floresta amazônica. Né? Ou seja, tem uma contradição aí entre proteção ambiental, proteção de um bem, né, fundamental para a vida no planeta Terra, né, e nem só para a nossa sociedade, e as terras agricultáveis no país. E a gente conversou no ano passado também, né, que isso é uma contradição propriamente interna desse sistema, né, porque a Amazônia exerce um papel fundamental, né, na distribuição de umidade no Brasil. Né? Umidade essa que é fundamental para plantar qualquer coisa. Né? Ou seja, a gente precisa de água para plantar, muita água. Né? Depende de algumas culturas, muita água. E hoje, né, na aula de hoje, a gente vai tratar exatamente, né, dos recursos hídricos no país. Né? Então, esses dois caminhos que a gente estabeleceu na aula passada e esse que a gente vai estabelecer na aula de hoje, dão um pouco o cenário geopolítico do Brasil, né? Dá um pouco o cenário de qual a importância do Brasil na economia, na geopolítica, né? Na geografia do século XXI. E eu vou mostrar isso agora para vocês. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Né? Estão conseguindo ver? Pessoal, estão vendo bem? Sim. Então vamos lá. Na aula passada a gente já falou sobre isso que eu já tratei. Na próxima semana, nossa avaliação de geografia, nossa última avaliação de geografia, que vai ser o tema exatamente uma síntese disso que a gente está vendo agora nas nossas últimas aulas. Né? E porque o Brasil, né, vou pensar um pouco nessa aula aqui com vocês, a centralidade no Brasil, a importância do Brasil quando está pensando em recursos hídricos no mundo como um todo. Né? O Brasil tem uma importância fundamental quando a gente pensa em recursos hídricos. Né? A primeira informação que a gente tem, né, a disponibilidade de água no mundo, né, é restrita. Apesar da água ser um recurso renovável, né, ela tem um uso restrito. Né? Veja, a água doce do planeta são 2% só do potencial hídrico global. Né? E a disponibilidade de água doce, né, ainda é mais diversa ainda. Se a gente tem só esses 2,5 aqui, né, a água doce ainda se divide, né, em águas de subsolo, em águas de geleira, subsolos congelados, e aí sim 0,4 lagos, umidade do solo, umidade do ar, zonas úmidas, rios, plantas, etc. Só 0,4 mais esses 30% aqui que também são difíceis de extração é o nosso uso cotidiano. Né? Portanto, um recurso escasso, de alguma forma. Portanto, a quantidade de água doce é muito menor em relação ao total de água existente. Né? A maior parte da água da Terra é salgada, né? Distribuídas em oceanos, mares, lagos salgados, aquíferos salinos. Né? A água doce é só 2,5% disso. Portanto, esse recurso, né, é um recurso essencial para a vida no planeta Terra, né, essencial para a nossa vida, né, para o desenvolvimento da nossa vida, se a gente pensar historicamente. Entretanto, ele é um recurso desigual e escasso. Né. E esse mapa é interessante, que mostra exatamente, né,
é a desigualdade no acesso à água potável. Tem países que consomem água de forma livre, sem nenhum limite, né? Sem nenhum problema. Né? Seja, aqui nesse mapa estamos falando de água potável, ou seja, também tem uma dependência de infraestrutura, né? De rede, de saneamento, etc. Né? Esse é um recurso escasso, esse é um recurso desigual no mundo, mas também com um uso desigual. Né? Ou seja, se a gente tem uma desigualdade entre os países, né, os países aqui com mais estresse hídrico do que outros, né? Por exemplo, o Brasil aqui, esse uso ele é também desigual. Esse é um gráfico da retirada de água do mundo, ou seja, do uso de água entre 61 e 2014. Né? Olha o uso doméstico, como é um gráfico bem baixinho aqui, com uso bem... Né? Olha a indústria, né? Olha a irrigação, né? As plantações, o agronegócio aqui, né? Tem um uso bastante alto, né? E aumentando. Ou seja, o agronegócio, e aí que a gente já começa a refletir sobre o Brasil novamente, né? O agronegócio tem um uso de água, né, muito maior que o uso doméstico. Portanto, é importante a gente pensar que esse recurso é desigual, geograficamente desigual, né, no planeta Terra, mas também é uso com tipos de uso desigual. Né? Ou seja, a indústria e a pecuária, né, e a irrigação, a indústria e a irrigação, né, o agronegócio, né, utiliza muito mais recursos hídricos do que o nosso uso doméstico. Né? Para o Brasil, né, aqui é a Agência Nacional de Águas, né, esse é um dado da Agência Nacional de Águas. Né, o uso de água deve crescer 24% até 2030 e esse gráfico que a gente viu comparando o globo, né, ele também se coloca, né, até 2030 ele se mantém de alguma forma, né? 52% desse uso vai ser para irrigação. Agora, pensando no Brasil, né? A gente também tem um recurso desigual. Né? Olha lá, no Nordeste, né? A gente tem 3,3% de recursos hídricos. Vou espirrar. A gente tem 3,3% dos recursos hídricos com 27% da população. Na Amazônia, a gente tem 80% dos recursos hídricos com 7% da população. Ou seja, muitos recursos hídricos para só 7% da população brasileira. Em outras regiões, a gente tem 17% de recursos hídricos para 66% da população. Por exemplo, esse gráfico que dá para a gente pensar, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo alguns anos atrás, que foi estresse hídrico. Falta de água. Né? Estressou a bacia da Cantareira, que é ainda hoje, né, o principal zona de abastecimento da cidade. Secou por muito uso. A gente vai falar daqui a pouco. Né? E acho que essas características que a gente viu nesse gráfico aqui, né, do uso desigual no planeta Terra, né, na nossa sociedade como um todo, no Brasil também se mantém. Né? A irrigação é campeã de uso de água. É pela irrigação que a gente tem um consumo muito maior. Né? O nosso abastecimento urbano ele é relativamente pequeno comparado à irrigação. E, portanto, né, a gente tem que pensar
por que esse é um recurso importante para pensar a inserção econômica do Brasil, né? Os debates para pensar o país, né, no século XXI. Primeiro, né, quando a gente está falando de recursos hídricos, né, a gente está falando de três coisas que se imbricam, que se relacionam profundamente. Né? A primeira é a sociedade que usa esse recurso. Né? A segunda, que essa sociedade ela tem uma dimensão política. Né? Ela tem uma visão política sobre o recurso, que está intimamente relacionada, né, com o conceito ou não, né, com a definição ou não de sustentabilidade que está colocado nessa sociedade. Né? Portanto, a gente tem momentos distintos, né, e usos distintos dos recursos hídricos ao longo do tempo, porque eles exatamente são uma mistura desses três conceitos. Né? Vamos proteger mais os recursos hídricos? Vamos ter estações de tratamento de qualidade, de saneamento ou não? Né? Vamos proteger os rios da Amazônia contra a poluição da mineração ou não? Vamos controlar mais os produtos que usam muita água na irrigação ou não? Ou seja, essas questões, né, que eu acabei de pensar aqui, né, são questões que envolvem, né, esses três grandes temas, né, esses três polos para a gente pensar, né, os recursos hídricos, né, no nosso país, né, em qualquer outro lugar. Né. Portanto, agora a gente vai pensar o nosso caso, né? Por que o Brasil é um país importante? Né? A gente tem que ter sempre em mente, né, esses três pontos fundamentais. Né? Quando a gente está falando de recursos, a gente está falando de sociedade, do uso social do recurso hídrico, da água como um todo. Estamos falando de política e estamos falando de sustentabilidade. Estamos falando de como essa sociedade específica se estabelece, né, se relaciona com esses dois outros termos, né, sustentabilidade, se a sociedade reconhece a necessidade da sustentabilidade ou não, né, e as definições políticas disso, né, como esse debate sobre sustentabilidade entra no debate político. Eu diria que no Brasil hoje esse é um debate que está escamoteado, está escondido sobre muitos outros debates políticos. Né? Tem outras urgências no debate nacional. Né? A gente não tem um debate geral sobre sustentabilidade. Né? Obviamente, a gente está vendo uma pandemia e a pandemia tem tomado as notícias, na verdade. Portanto, algumas características da nossa hidrografia. Né? O Brasil dispõe de 12% das reservas mundiais de água doce do mundo. Né? O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, do Rio Amazonas. Né? O que dá o país é um país plano, né? Não é muito acidentado, o que tem uma capacidade de geração de energia a partir de hidrelétricas bastante alta. Né? Ou seja, o Brasil tem uma capacidade de explorar esse recurso, né, gigantesca. Né? E aqui a gente já tem as primeiras pistas para a gente pensar esse papel do Brasil no mundo, exatamente quando a gente está pensando nesse recurso. Como eu falei para vocês, né, o recurso é escasso. Né? Ao passo que vários lugares do mundo não têm esse recurso, não tem com a abundância que outros países têm, o Brasil não. O Brasil é um país que tem esse recurso de maneira sofisticada, né, com vários
vários tipos de recursos hídricos que a gente vai ver agora há pouco, né? E tem a maior bacia hidrográfica do mundo. E algumas características que eu deixei aí só para marcar essa paisagem, né, dos recursos hídricos no país. Mas o que nos interessa, né, é as bacias hidrográficas brasileiras. Aqui está as principais bacias hidrográficas brasileiras. Em Minas Gerais, se a gente analisar esse mapa, olha como ele é um mapa que os rios estão bem colocados em todo o território nacional, né? Os principais rios, obviamente, né? E não estão rio de os afluentes, todos os afluentes, né? Olha como, né, no país, né, você tem aí os rios cortando quase todo o território nacional. Quase todo o território nacional, o que dá, né, a dimensão territorial, né, desse recurso. Né? Quase todo o território nacional tem um regime hídrico bem definido, né, ao longo de todo o ano. Né? A gente quase não tem áreas de seca no país, né? Fazendo uma comparação, apesar da região nordeste, do semiárido nordestino, né? A gente tem aí, né, um regime hídrico bastante delimitado, né? Com poucas áreas de seca, com qualidade da água, etc, etc. Ou seja, esse é um recurso que está espraiado para todo o território nacional. Mas aqui a gente vai ver alguns casos que são emblemáticos. Né? O primeiro deles, né, é a bacia do Rio Amazonas. Né? A bacia amazônica. Né? Corresponde à maior bacia hidrográfica do mundo. Né? Ali no território brasileiro, abrange vários outros territórios da América do Sul, né? Estendendo por cerca de 6,7 milhões de metros quadrados, de quilômetros quadrados. Né? A maior parte da bacia fica no Brasil. Né? O Rio Amazonas é um rio gigante que tem uma boa navegabilidade, né? Nasce na Cordilheira dos Andes e entra no Brasil. E é um rio gigantesco. Ainda não tive o prazer de conhecer, mas as imagens são magníficas. Né? E uma característica que a gente tem que sempre ter em mente também, né? Pensando naquele diagrama que eu falei para vocês, os recursos hídricos já têm diferentes usos. Né? E aqui estão dois deles bem colocados. Né? E é importante a gente pensar que esses usos podem entrar em conflito. Esses usos não são usos simples, né? Que é só... Tem diferentes grupos sociais que podem entrar em conflito com esses recursos. E aqui a gente vai dar um exemplo importante. Né? Primeiro, um uso desse tipo que é a navegação. Né? Ou seja, na região norte do país, na bacia amazônica, né, é muito comum a gente ver hidrovias. Né? Se a rodovia ela é uma dimensão do sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, né, onde o carro tem papel fundamental, né, em todas as modalidades disso, ônibus, etc, etc. Né? No nordeste, né, o uso da hidrovia é importante, o barco tem um papel importante, social importante, né, de integração territorial muito mais que o carro em alguns lugares. Né? Isso é um uso que a gente não pode deixar de ter em mente. Né? Outra característica da região, né, é exatamente esse alto potencial hidroelétrico, né, que para alguns é pouco explorado. Né? E aí, né, em 2006, se eu não me engano, começa, eu posso estar enganado da data aqui, não, né, mas acho que tem um slide aqui que vai falar a data. Né? Começa a construção da usina Belo Monte.
é uma das obras mais polêmicas do Brasil, exatamente porque ela irá, né, vai tá em processo de cheia da barragem, vai alagar diversas áreas indígenas. Ou seja, é aqui que está o conflito que eu queria chegar, né? É um conflito pelo recurso, né? De um lado, o Estado brasileiro querendo produzir energia, de outro, grupos indígenas que utilizam recursos hídricos de outra forma, né? Ele não utiliza os recursos hídricos produzindo energia para milhões de pessoas fazendo uma mega hidrelétrica, né? O conflito pelos recursos está posto aí, né? Por isso que lá no início da nossa aula de hoje eu comentei que essa dimensão do território, essa dimensão do uso territorial, né, do uso dos recursos naturais, não são sem conflito, né? Não é que a gente tem recurso, a gente tem que explorar infinitamente, né? Esse tipo de exploração no território nacional nos coloca contradições, né? Nos coloca questões para pensar, questões para refletir, né? E aqui é a imagem da construção da bacia, né? Da barragem para produzir energia, né? Outro recurso, outra bacia importante, que está relacionada também a uma grande obra no Brasil, é a bacia do Rio São Francisco, né? A bacia do Rio São Francisco é essa aqui, que vai do sul da Bahia, está em vermelho aqui, que vai do sul da Bahia e passa por toda uma parte do semiárido, aqui chega no Nordeste, né? O Rio São Francisco é fundamental para a agricultura naquela região, né? Desde o período colonial, as águas dele são usadas para a agricultura naquela região, né? E aqui está ela melhor delimitada, né? Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, né? Ou seja, é um rio também que passa por vários estados do território nacional, tem uma importância aí fundamental, né? A construção de usinas também tem uma característica de uso desse rio, mas a questão mais séria aí é a transposição do rio, né? Ou seja, nos últimos anos, também nos últimos 10 anos, começou uma obra que não está terminada ainda, está sendo feita, né? De a transposição da água desse rio para outros lugares, né? Para outros lugares do semiárido, dando a possibilidade de irrigação, principalmente de irrigação para esse país, para essas localidades, né? Tendo como característica aí que o rio passa muito próximo do semiárido nordestino, né? O semiárido nordestino está mais ou menos aqui, não é? E o Estado brasileiro, né, quer transpor recursos hídricos para irrigação, para desenvolver, né, o agronegócio naquela região, né? Isso tem aí uma questão ambiental séria, né? Transpor um rio, né? A gente está movendo um ecossistema inteiro, está mexendo no ecossistema de fauna e de flora inteiro, né? Isso tem questões aí ambientais sérias para a gente pensar, né? A outra questão no Brasil, né? O Brasil não só tem as bacias hidrográficas, mas também tem como os aquíferos, né? Ou seja, as águas subterrâneas. As águas que a gente não está vendo na paisagem, mas são recursos importantes que podem ser usados. Entretanto, a questão é como usar esses recursos. E aqui está um uso não.
mostra um gráfico, né, mostrando a extensão, né, e mais ou menos aonde está localizado o aquífero Guarani, né, que é um dos maiores da América Latina. Né. Veja a dimensão do aquífero e olha bem a mancha verde para a gente ver que países estão conectados pelo aquífero Guarani, né? Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Esse mapa é importante porque eu vou falar daqui a pouco, preste atenção nele. Exatamente por essa dimensão aqui, portanto, quando a gente está falando de recursos hídricos no Brasil, a gente tem um potencial hídrico importante, ponto 1. Ponto 2, tem usos distintos em todo o território nacional, mas como a gente viu, a irrigação é um uso fundamental. Agora eu quero chegar num ponto. Outro. 3, a gente tem um uso muito importante, né, que numa escala completamente diferente dessa que eu mostrei para vocês, estou falando na escala regional, né, uma bacia hidrográfica gigante, né, que passa por vários estados, etc. Mas tem o uso urbano, né, um uso de abastecimento de água, que está intimamente ligado com o saneamento. Então, quando a gente está pensando, a gente pensou aqui, inclusive, né, as redes, né, as redes de transporte, as redes de energia, né, quando a gente estava introduzindo a temática da globalização, uma das redes fundamentais para a cidade, né, são as redes de saneamento. Porque está envolvendo o abastecimento de água para a gente beber, estão envolvendo, né, a nossa deposição dessa água no ambiente com o esgoto, né? Ou seja, é fundamental para o debate urbano mundial, né? Hoje essa dimensão, né? O saneamento, né? A Baía de Guanabara está como está, né? Super poluída, né? Deposição de recursos de petróleo, teve um acidente, recursos industriais não tratados e recursos urbanos, né, dimensão das nossas casas não tratada. Tem um monte de saneamento não tratado jogado ali, né? Portanto, essa dimensão, né, apesar de não ter o uso, não ter a dimensão da irrigação, quando está pensando em uso, mas também gera impacto ambiental. Né? Não é porque a gente usa pouco comparado à irrigação que isso não gera impacto, que isso não gera questões para a gente pensar a nossa cidade. Né? E aí cidades no mundo inteiro fazem esse debate. Né? Como tratar, né, essa deposição de recursos hídricos que saem da nossa casa. Todos os dias, várias vezes ao dia. Aquela imagem do aquífero Guarani mostra uma dimensão, né? E aqui eu quero chegar para a gente já chegando no final da aula. Ela mostra uma dimensão que a gente quase não observa quando a gente está pensando em recursos hídricos, né? Como eu falei para vocês, a gente está sempre pensando no nosso uso, né, e como a gente vai depositar o nosso uso depois na natureza, né? Bebemos, comemos, consumimos água nas nossas casas e usamos isso na indústria, na irrigação, em vários outros lugares, né, da nossa vida cotidiana que aparecem, né, bebendo água aqui. Entretanto, né, se a gente pegar o aquífero Guarani, a gente pegar a bacia amazônica, os recursos hídricos da bacia amazônica,
a gente vai ver uma característica que a gente quase não percebe, que é esses recursos, eles não respeitam nossas fronteiras. Um rio, um curso do rio não para quando um país para. Uma bacia hidrográfica, que é um conjunto de rios, eles não param, porque aqui agora é o Brasil, do outro lado é a Bolívia, do outro lado é o Paraguai, do outro lado é a Argentina, quando a gente está pensando na cultura guarani. Esse fenômeno, né, acontece em vários lugares do mundo, e é disso que se trata, né, exatamente o que a gente chama de geopolítica da água, geopolítica dos recursos hídricos. Ou seja, como um mesmo recurso hídrico, seja um aquífero, seja um rio, seja uma bacia hidrográfica específica, é dividido, né, entre 2 ou mais países. Como esses países se comportam? Como os países se relacionam, né, tendo esse recurso fundamental que é a água. Esse é um debate político internacional, ou seja, de comportamento dos países, de geopolítica, é seríssimo, seríssimo, e que está tomando cada vez mais importância no mundo. E um exemplo, né? Quando o Macron, né, está preocupado com a Amazônia brasileira e entra em conflito com o Bolsonaro, com o nosso presidente, né, essa dimensão está em jogo também. Ou seja, os recursos hídricos daquela região são importantes não só para o Brasil, são importantes para o mundo inteiro. Onde eu quero chegar? Né? Eu quero chegar que há tratados internacionais, há debates internacionais sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, que necessitam de um diálogo, de uma relação estreita entre os países, exatamente para proteger esses recursos. Aqui não estou só falando de recursos hídricos, mas estou falando de todo um conjunto de recursos naturais mundiais, né? Seja no campo da mineração, seja no campo do desmatamento, seja no campo dos recursos hídricos, da proteção do fauna, da proteção da biodiversidade, etc, etc, etc. No campo da poluição, chegou um determinado momento na nossa atual sociedade, né, do mundo globalizado pós década de 70, que se viu a necessidade, exatamente